Olá, vendedores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renan, eu sou sócio fundador do Radar de Vendas e especialista em prospecção e geração de listas de potenciais clientes. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês podem descobrir quais são as características mais importantes do tipo de empresa que vocês estão buscando. Então, para a gente começar a entender quais são as características, a primeira coisa que a gente precisa fazer é listar algumas empresas que vocês sabem que têm as características, que vocês conhecem as empresas e sabem que essas seriam clientes ideais para vocês, tá? Essas listas podem ser de empresas que vocês conhecem na cidade de vocês ou de empresas que vocês já têm como clientes. E aí, para fazer isso, vocês precisam do número do CNPJ dessa empresa. Se vocês não têm o número do CNPJ ainda dessa empresa, não tem problema. Você pode colocar no Google o nome dessa empresa, a cidade e a palavra CNPJ na frente, que é muito provável que você vai conseguir o número do CNPJ dessa empresa, tá? Para a gente aproveitar melhor o nosso tempo aqui, eu já separei alguns exemplos, tá? E eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Um exemplo com padarias e um outro exemplo com supermercados, para que vocês possam entender como que a gente vai fazer para entender quais são as características, separar essas características para a gente poder fazer uma pesquisa muito mais assertiva, muito mais direcionada para o tipo de cliente que a gente quer buscar. Então, para começar, eu vou abrir aqui o exemplo da padaria. Aqui eu separei 6 CNPJs de padarias, tá? Totalmente aleatório, tá? Eu não olhei antes ainda essas empresas, eu tenho só o CNPJ dela. E aí como que a gente vai fazer? A primeira coisa é separar eles, como eu fiz aqui, né? Você pode até colocar o nome na frente, não tem problema, tá? E aí qual é o próximo passo? Eu vou clicar aqui em busca por CNPJ, que aí vai abrir o campo para mim inserir o CNPJ da empresa que eu quero e obter as informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o primeiro CNPJ, vou colar aqui e vou clicar em buscar. Quando eu faço isso, ele retorna para mim as informações dessa empresa. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar quais são as informações que a gente tem aqui para depois eu poder comparar essas informações com as outras empresas. Então a primeira coisa que eu olho, a natureza jurídica. A natureza jurídica é Sociedade Empresarial Limitada. Ela é uma LTDA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso, né? Eu vou copiar aqui e eu vou salvar isso aqui, né? Natureza jurídica, Sociedade Empresarial Limitada. Depois eu vou ver, olha, Simples Nacional, optante, né? Eu vou salvar isso aqui também. Depois eu vou olhar o KNAI. Então, olha, o KNAI primário, né, que é esse primeiro, é fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria. Tá? E tem alguns KNAI secundários que também compõem as atividades dessa empresa. Uma coisa interessante, olha, a atividade dela abriu a empresa em 94, né? Então eu vou anotar aqui esse KNAI. E aí, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer a mesma coisa com todos os outros CNPJs, tá? Eu vou comparar, olha, Sociedade Empresarial Limitada é uma LTDA também, o porte dela é uma microempresa, olha o KNAI dela. O KNAI dela é padaria e confeitaria com predominância de revenda. Então, quer dizer, esse KNAI, ele é diferente do KNAI da outra empresa, tá? Então, é um ponto de atenção para a gente poder analisar. Eu vou tentar agora mais um CNPJ e eu vou fazendo isso até que eu me sinta confortável com os resultados que eu encontrei. Ó, de novo, essa empresa é uma LTDA, né? Então, quer dizer, essa característica ela parece ser comum em todas as padarias. Ó, o KNAI, fabricação de produtos de padaria e confeitaria com produção própria. Então, quer dizer, esse KNAI ele é igual ao KNAI da primeira empresa. Vamos continuar usando aqui, vamos pegar mais uma, acho que mais uma já dá pra gente aproveitar. Ó, esse aqui já teve de novo, ó, padaria e confeitaria com predominância de revenda, tá? E também LTDA. Então, assim, tem algumas características que elas vão ser comuns em todas as padarias,
tá? Mas os KNAIs parece que a gente tem duas variações, que é o KNAI de revenda e o KNAI de produção própria, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu descobri essas empresas, eu sei que todas elas, ou grande maioria, usa a natureza jurídica limitada, né? Eu vi que a maioria também é simples, o simples nacional é optante, né? E aqui eu tenho que o KNAI é fabricação de produção própria e predominância e revenda. Então a gente tem essas duas opções. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha busca completa e eu vou colocar exatamente essas características que eu encontrei nessa pesquisa. Então no KNAI aqui eu vou colocar, eu posso vir aqui e copiar o número, tá? Se eu quiser, ou eu posso escrever. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, padaria. E aí, quando eu faço isso, eu tenho várias possibilidades. E a possibilidade que eu encontrei, ó, é fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria. Depois, eu tenho também a revenda, ó, padaria e confeitaria com predominância de revenda. Então, vou selecionar essas duas opções para que eu me encaixe nas características que eu encontrei na minha pesquisa. Eu vou colocar aqui Minas Gerais, vou colocar Belo Horizonte. E aí eu vou clicar em mais filtros para acessar todos os outros filtros. E aqui, ó, natureza jurídica, eu vou colocar limitada, que é a Sociedade Empresarial Limitada, que a gente viu lá na nossa pesquisa que as LTDAs são uma característica comum entre as empresas. Depois, a gente tem a opção também de inserir aqui o Simples Nacional. Se eu quiser aqui, ó, Simples Nacional, eu vou optar somente por empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Nesse momento eu vou deixar desmarcado só para a gente fazer um teste. E eu vou clicar aqui e colocar mais empresas, vou clicar em filtrar. Quando eu faço isso, eu consigo ter acesso às informações de resultados com as características que eu encontrei. Então, se você ainda não conhece, não sabe com certeza quais são as características das empresas que você está buscando, você pode fazer esse exercício de listar vários CNPJs e comparar os resultados usando a busca por CNPJ, tá? Então aqui eu consegui, olha, 1.094 empresas com essas características que eu selecionei, tá? Então aqui agora eu posso ter acesso a essas informações. Eu vou aproveitar agora, eu vou fazer um outro exemplo, tá? Vou fazer o exemplo de supermercados, tá? Porque supermercados, a gente pode ter as opções de hipermercados, supermercados, mercadinhos, então acho que vale a pena a gente fazer esse teste. Eu vou clicar de novo aqui em busca por CNPJ e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou colocar, inserir o CNPJ e eu vou comparar as informações. Ó, são LTDAs também, tá? Então eu vou anotar isso aqui. O KNAI primário dela é de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, mini mercados, mercearias e armazéns. Então quer dizer, esse KNAI aqui é de mercadinhos, de mini mercados, né, que são supermercados pequenininhos. Agora vamos fazer um teste com outro CNPJ e vamos comparar. Esse também é um mini mercado, tá? Então quer dizer, repete. São LTDAs também. Vou fazer um teste com outro CNPJ. E a gente vai fazendo esse exercício. Olha lá, esse aqui já é supermercado. É a mesma coisa, só que é supermercado. Então quer dizer, esse aqui provavelmente é um mercado maior, é um supermercado mesmo. Então eu vou colocar aqui essa informação, ó, e ela também é uma LTDA. Então parece que as LTDAs aqui também são uma característica comum. Olha, essa também é um supermercado, mas esse supermercado, olha que interessante, ele tem vários KNAIs secundários também, tá? Olha que interessante, essa provavelmente é uma empresa bem grande, olha o capital social dela, é muito alto, ó, 22 milhões. Então, eu vou comparar agora com esse outro CNPJ. Esse aqui já é um hipermercado, tá? Então já é uma característica diferente, ó. Também é uma LTDA, e a gente pode comparar isso também. Então o que a gente está encontrando aqui fazendo essa pesquisa? A gente encontrou 3 KNAIs diferentes e a gente encontrou também que a natureza jurídica também é LTDA. Então a mesma coisa, eu vou lá no busca completa e agora eu vou inserir
as informações dessas empresas. Então, por exemplo, vou escrever aqui, ó, supermercado. Quando eu faço isso, eu consigo encontrar, olha, comércio varejista de mercadorias em geral, supermercados. Aí eu posso vir aqui de novo, colocar hipermercado. Aí que eu vou ter acesso também, ó, produtos alimentícios e hipermercados. E a mesma coisa quando eu quiser mini mercados. E aí você pode escolher quais características que você quer buscar. Se você quer buscar mini mercados, supermercados ou hipermercados, ou então todos os três. Eu vou deixar todos os três para a gente poder fazer um teste. Vou colocar Minas Gerais de novo, Belo Horizonte. E aqui eu vou inserir também limitada na natureza jurídica, porque a gente percebeu que essa é uma característica recorrente, né? E eu vou clicar aqui em filtrar. E ele vai retornar para mim todos os resultados com essas empresas, com essas características que a gente encontrou nesse exercício para entender as características das empresas. Provavelmente vai ter bastante resultado. E aí vamos aguardar. É interessante que vocês façam esse tipo de pesquisa para ter certeza de quais são as características que vocês estão inserindo nos filtros. Tá? E olha então que interessante, deu 1.080 empresas com essas características que a gente selecionou só na cidade de Belo Horizonte. Tá? Então, você pode, além disso, Renan, eu acho que não faz sentido a gente trabalhar com a natureza jurídica. Eu posso tirar a natureza jurídica e deixar todas as opções e clicar em filtrar novamente, não tem problema. Vamos ver a diferença? Tinha dado 1.080. Tirando a natureza jurídica, talvez esse número aumente bastante. Tá? Então vocês podem trabalhar, e mesmo que vocês encontrem um padrão, vocês podem fazer testes mudando ou modificando algumas coisas desses padrões para ter um resultado diferente, um resultado um pouco mais abrangente. Olha que interessante, aqui deu 2.932 empresas. Tá? O que pode estar acontecendo aqui? A gente podia estar ignorando alguns tipos de natureza jurídica, tá? Então talvez faça sentido vocês fazerem essa ponderação antes de selecionar os filtros para buscar as empresas. Então esse vídeo a gente finaliza aqui. A intenção desse vídeo foi que vocês descobrissem como segmentar, escolhendo as características de fato com as empresas que vocês estão buscando e como que vocês descobrem essas características. Muito obrigado.